E legal ver isso, legal ver em campo produzir, tentar dar assistência para os colegas e o principal, tá leve, né? Não falar bobagem ao microfone, respeitar o momento, porque o Caio Jorge está voando, hoje ele disputa, como bem disse o Grice aqui, com o Matheus Pereira, mas características diferentes. O time encaixou com a saída dele, do Dudu, o time encaixou com a chegada do Christian por um lado, do Wanderson pelo outro, então ele respeitou, valorizar, porque o Gabigol, gente, é o cara caça-clique. Tudo do Gabigol fica grande demais. Tudo do Gabigol toma uma proporção absurda, pro bem e pro mal. E a gente tem que ser justo, porque quando vai criticar o jogador, parece que vira um tsunami. E para elogiar o cara, a postura, é uma marolinha. Então tem que ser 2 pesos, 2 medidas. Parabenizar você, Gabigol, pela sua entrevista pós-jogo, né? Por você respeitar e entender o ambiente do clube, como está se portando o time sem você e com você. Vai valorizar, quero te parabenizar. Profissional, atleta. E ainda ajuda, servindo, tentando. Gostei da partida do Gabigol, gostei mesmo. Dentro e fora de campo. O que você viu do jogo ontem, Mirandinha? Jota, primeiro o Cruzeiro manteve o seu padrão, né? O Jardim, eu até ouvi umas pessoas, Jardim se reinventando, não. O Jardim mantém, todo mundo já sabe como o Cruzeiro joga. Independentemente das peças, o Cruzeiro tem uma forma de jogar e o Jardim tem convicção nesse jeito e tá caminhando. As coisas têm evoluído. O Vila é um time tecnicamente inferior, mas o Cruzeiro nem com times inferiores... o Muxuquiruna é um exemplo. Muxuquiruna, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não conseguia jogar. Perfeito. Então, assim, independentemente disso, o Cruzeiro fez um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo, se a gente for pegar os números do primeiro tempo, aquela expectativa de gol que a gente fala, do Cruzeiro foi quase 2 e o do Vila foi 0,03. Ixi. Assim, quase nada. O Vila teve um ou dois chutes de fora da área. 2 chutes bem longe para muito longe. Meio que intermediária, que praticamente não assustou o Cássio. Então, o Cruzeiro teve o controle total do jogo. No segundo tempo, aí caiu um pouco, o jogo ficou um pouco mais igual. O Vila teve até um momento ali, no inicinho, que causou algum perigo. E depois, no meio do segundo tempo pra frente, ali também mais uns 5 minutos ali, 10, que conseguiu ter algum volume. Mas, no geral, um jogo muito controlado pro Cruzeiro. O Cruzeiro poderia ter matado a classificação. Acho que está muito bem encaminhado, 2-0, está muito bem encaminhado. Mas poderia ter matado essa classificação com um 3-0, até com um 4-0. E o que é importante desse jogo? O Jardim ganhou várias alternativas. Jogadores que entravam e não iam tão bem, jogadores que viviam um momento mais complicado. Hoje, o Jardim tem algumas alternativas. O Gris falou aí, já começa a se cogitar o Gabigol voltar ao time. Perfeito. Há 2 rodadas atrás, o Gabigol, todo mundo tinha certeza que o Gabigol era um reserva. Você pega o Eduardo, que nós falamos muitas vezes aqui de um segundo volante que não estava funcionando, ontem fez um bom jogo. E você tem a confirmação de alguns jogadores. O William, por exemplo, nós falamos aqui ontem também, você tem um lateral mais equilibrado, que é o Fagner, que cumpre bem, principalmente o setor defensivo e sabe chegar ao ataque, então é um jogador para mim mais equilibrado, mas o William, ofensivamente, ainda é um dos melhores laterais do Brasil. O William, o que ele produz no ataque é muito bom. É muito bom. Antes do gol, teve 2 chances que passaram pelo pé do William e depois, quando ele foi pro lado esquerdo, várias jogadas, quando tinha inversão, ele estava dentro da área, causando algum perigo. Então, ofensivamente, o William é muito bom, ele precisa melhorar algumas coisas defensivas, mas não pode ser descartado de jeito nenhum. É um cara muito importante. E o Cruzeiro tá tendo seus pilares, Jorge, eu quero destacar. Que é os dois que são, né, os 2 zagueiros, Fabrício e Vidalba. O Fabrício a gente já sabia o que ele entregaria, né? Vidalba é uma grande surpresa. O Fabrício não grande é surpresa, a gente sabe que o Fabrício você pode contar com ele. O Fabrício não vai te dar problema. E o Vidalba, cara, hoje, se não for o mais regular, tá entre os 3 jogadores mais regulares do time. Perfeito. Tá jogando muito bem. Quando ele pega a bola pra criar o jogo, a bola não queima no pé dele, ele não desfaz da bola e chuta pra qualquer lado, porque isso dificulta o atacante quando a bola só vem pelo alto, só vem aquela bola pra você disputar com o zagueiro pelo alto. Ele tenta sair jogando, ele procura o melhor passe e tem defendido bem, apesar da altura, apesar do porte físico, é um cara que eu queria destacar. E aí eu destaco ainda Romero. Que voltou a ser o camisa 5 ali, que não vai... Ontem a prova disso, o Wallace poderia ter jogado,
mas ele não quis abrir mão do Tá Romero. gostando de chegar para arrematar de fora da área, viu? Já fez 2 gols esse ano e ontem o goleiro... O Romero sempre teve, né, esse chute de fora da área. lembro. O Romero, eu lembro de boas finalizações dele, até na outra passagem do Cruzeiro. Romero é esse cara, e mais um, que o Gris comentou aí também, que é o Caio Jorge. Caio Jorge hoje é titular absoluto desse Cruzeiro. Absoluto. Ele não disputa posição com ninguém. E eu concordo com o Gris, a disputa do Gabigol, pra mim, hoje é com o Matheus Pereira também. Se tiver que jogar um, o outro sai. A não ser circunstâncias do jogo. Eu não consigo enxergar os dois no mesmo time, porque voltando àquela resenha lá atrás, o Jardim teria que mudar o seu esquema de jogo. E ele tá aqui há 10 jogos, 15 jogos, ele não mudou nenhuma vez o seu esquema de jogo. É isso, vocês falaram do Jardim, vamos ouvir ele então. Aqui a sonora que ele fala dessas mudanças, que o Gris falou aqui sobre as peças. Ele fala sobre a partida do Gabigol, do William, do Eduardo, do Marquinhos, vamos ouvir? Está provado que podemos trocar 4 ou 5 jogadores e manter o índice de qualidade. O Gabriel é um jogador que normalmente joga num sistema com 2 avançados. Ele, apesar de não estar jogando sempre, ele joga, mas ele não joga sempre. Ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo, sempre bem integrado, sempre muito comunicativo, e isso nos satisfaz. Hoje, apesar de não ter feito nenhum golo, acho que trabalhou bem e ainda por cima saí aos 80 fatigado porque deu o seu máximo, e é isto que nós pretendemos dos nossos atletas, que quando jogam que deem o seu máximo. E também hoje é importante valorizar o William, que retornou e fez um bom jogo, mesmo com uma fadiga grande, de um jogador que vem de um problema muscular. Tivemos o Eduardo, que muita gente o critica, mas ele tem paulatinamente mostrado porque é que está cá e que vai nos ajudar também, e hoje fez, para mim, pode ser considerado um dos melhores jogadores em campo. Não o é porque o Caio fez 2 golos, não é? O próprio Marquinhos, e fico feliz que a malta tenha demonstrado que é possível a gente rodar e é possível a gente ser competitivos. Aí, falou e elogiou o Gabigol, hein? É o prof elogiando dentro e fora de campo o Gabigol. Agradecer a sua audiência, seu carinho aí, o seu respeito, principalmente a galera do YouTube. Muitas participações, hein? Frenético, YouTube. Falta você curtir, né, gente? Custa nada, gente. Tem tanta gente aí, dá só com o dedo no dedão aí pra nós aí, ó. Tá, curte aí, sexta-feira, 2 de maio, dá uma curtida. Muita gente em casa. Muita gente emendou em casa. Feriado, tá feliz. Enforcada. Curte aí, vale a pena. Eu tava tentando achar aqui olha lá, o Ramon Santos falando aqui, Vidal, meu novo Sérgio Ramos, grande Ramon Santos. Mas teve alguém aqui, me desculpa, se eu achar eu dou o crédito, falando assim, se jogou o Eduardo, por que não pode jogar? Foi o Bruno? Bruno Leonardo Costa. Ô, Bruno Leonardo Costa falou, se jogou o Eduardo, por que não pode jogar o Matheus Pereira? Explica pra ele. Aí ele falou assim, nada a ver. Não, mas tem um pouco a ver, ele falou, o Bruno, a característica de Eduardo e de Matheus é muito diferente. O Eduardo é um cara que pode recompor muito mais, ele tem feito aí o segundo volante. O Matheus é muito mais um meia, que joga muito com bola e pouco sem bola. Então, pelas características, eu não consigo enxergar Matheus Pereira nunca como um segundo volante. A não ser pontualmente algum jogo que o time precise fazer gol, que você vai se arriscar. Mas você consegue enxergar o Matheus Pereira ao lado do Romero? Para mim é impossível. Não, e assim. Outra coisa, características defensivas do Eduardo comparado à característica defensiva do Matheus Pereira, beleza, como você ilustra, mas com a bola também, né, gente? Vamos pensar que o Matheus Pereira é bem mais criativo e consegue mais soluções que o Eduardo. Não dá para comparar os dois. Na minha opinião, tá, Bruno? Mas se você acha que dá para fazer os dois juntos, respeitamos a sua opinião. Não, os dois juntos não. O Eduardo com o Matheus Pereira, comparando. Isso, aí ele acha que pode jogar Matheus e Gabigol. Sim. O Matheus fazendo a função que o Eduardo fez. Os dois juntos é comparar Eduardo com o Matheus Pereira. Eu acho que o Matheus não tem nenhuma condição de fazer o que o Eduardo fez. A não ser muito circunstancial. Muito circunstancial. Finalzinho do jogo, seu time tá todo dentro do campo do adversário, aí pode até funcionar, mas o jogo inteiro. E assim, o Matheus Pereira pode jogar junto com o Gabigol. Eles podem jogar juntos, mas aí sai o Caio Jorge. Que hoje é titular absoluto, né, gente? Indiscutível. A não ser que você vai poupar Matheus Pereira, Caio Jorge e Gabigol de início, esquece, cara.
Esquece assim, pelo menos por enquanto. Ele corre o risco de voltar ao problema Que ele teve lá que atrás. ele teve há 6 jogos atrás, Escalando há 8 jogos Gabigol, atrás. Matheus Pereira. Tendo que arrumar lugar pra essa galera toda. Eu acho que é muito improvável que ele faça isso. Tanto que ele Agora faz- que ele acertou a É casa, isso aí. ele ajeitou esse jogo, ele conseguiu defender e conseguiu criar. É o que nós falávamos. Contra o Vasco ou contra o Bragantino, contra o São Paulo, ele competia muito e faltava um pouco de criação. Ontem ele conseguiu juntar tudo. Claro que o adversário era mais fraco. Então agora que a coisa tá engrenando, não consigo enxergar esses caras todos juntos também não. Dá tempo pro Jardim, gente. Dá e- tempo. Tem e que o ter detalhe, tempo, como paciência. além do tempo tem que ter o resultado, né?